Glória a Deus. Vamos então à palavra. Pega aí a sua Bíblia, seu caderninho e vamos para a palavra do Senhor. Essa é a nossa primeira ministração dos nossos 21 dias de jejum, onde nós temos declarado, na verdade não é uma declaração, e sim uma apropriação de restauração e restituição. Diga comigo, eu me aproprio da restauração e da restituição sobre a minha vida. Deus nos deu uma palavra profética, e eu tenho crido nessa palavra com todo o meu coração, de que 2021 será 2026, 21, meu Deus, onde é que eu estou em 2021? Sei de onde saiu esse 1 aí, não. 2026 é o ano da restauração e aceleração. Como são duas palavras, eu dividi então essas duas palavras nos 2 semestres. Então, nesse primeiro semestre, até o mês de junho, nós estamos falando sobre restauração e restituição. Por isso, o tema desse jejum será esse. A partir de julho até dezembro, trabalharemos então a respeito da aceleração e da multiplicação. Amém? Entenda que nós não vamos jejuar para fazer Deus cumprir a promessa. Nós vamos jejuar porque Ele fez a promessa e para Ele já aconteceu. Amém? Hoje de manhã eu estava orando e o Senhor falou isso comigo. Quando Deus fala uma palavra, uma promessa para nós, é porque para Ele já é real, já aconteceu. Porque Ele está no passado, no presente e no futuro. Então, quando Deus falou lá em 2025 que 2026 seria um ano de restauração, é porque para Ele já aconteceu. Então, nós não vamos jejuar para que Deus restaure ou que Ele restitua. Nós vamos jejuar porque cremos, estamos nos apropriando disso. Amém? Então, nós vamos fazer os nossos alvos de oração amanhã. Não vai dar tempo de fazer hoje, mas amanhã nós vamos fazer. E aí, nós vamos orar não para que Deus faça, mas para nos apropriarmos daquilo que Ele já disse que é nosso. Amém? Até porque o desejo de Deus é que nós nos apropriemos da bênção. Amém? Essa vai ser uma das palavras que eu vou compartilhar no nosso jejum, que você precisa se apropriar daquilo que já é seu. Deus não vai te dar, Ele já te deu. Amém? E o tema dessa minha primeira ministração de hoje com você é restaurados e restituídos pela graça. Olha que título bom de livro, né? Restaurados e restituídos pela graça. E um texto interessante que nos fala sobre isso, vou te dar um contexto aqui para você entender. Na verdade, essa primeira pregação é uma base, como todas as vezes que a gente faz o jejum, para você entender aquilo que nós vamos proclamar e nos apropriar nesses 21 dias. Gênesis 1, 26 diz: Então determinou Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. A palavra imagem aqui significa imagem, reflexo. Sabe quando você está na oposição da luz, de frente com a luz e faz sombra, igual estou fazendo aqui, a minha? Olha lá. O que é a palavra imagem? É isso, é um reflexo. É o reflexo de uma existência. A sombra é real? Sim. Mas ela é uma pessoa? Não. Ou seja, a sombra, ela manifesta algo real. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, a Bíblia está dizendo que o homem é o reflexo de quem Deus é. Ele reflete a identidade de Deus. Como? Em primeiro lugar, na sua identidade. Deus é espírito e nós também somos espírito. Você sabe que você não é o seu corpo, você é um ser espiritual. Amém?
Então, Deus nos fez a sua imagem, assim como Ele é na sua identidade, nós somos. Deus é Espírito, nós somos Espírito. Deus é eterno, nós somos eterno. Uma outra coisa que aponta para a imagem é o caráter. Deus é bom, por isso nós produzimos atos de bondade. Deus é amor, por isso nós podemos amar. Anjo não ama Deus, porque anjo não sabe o que é amor. Anjo foi feito para obedecer, e ele não obedece por amor, ele obedece porque faz parte de quem ele é. Amém? Deus perdoa, por isso nós somos chamados a perdoar. Diabo não perdoa, anjo não perdoa, porque isso é a imagem de Deus. E a imagem de Deus foi dada somente a nós, seres humanos. Amém? Então diga comigo, eu sou. Vamos mudar essa palavra. Eu sou, não. Diga, eu fui criado para ser imagem de quem Deus é. A segunda palavra aqui é semelhança. Por mais que no português as palavras pareçam sinônimos, pareçam iguais, falando da mesma coisa, mas no hebraico não é. Semelhança aqui é funcionalidade. É o quê? Funcionalidade. O que é funcionalidade? É para que existe, para que funciona. Então, vamos pegar, por exemplo, um aparelho celular. Você está com o seu aí? Pega o seu na mão aí. Deixa eu ver, faz assim com o seu celular. Parece com o meu? Parece? De longe tudo é igual, né? Cada um de nós mostra para o seu irmão aí, vê se o dele é igual ao seu. É igual? Não tem nenhum igual? Preste atenção, o que é imagem? Imagem é isso. É quando esse mesmo aparelho de celular, que no meu aqui no caso é o Redmi Note 9, tem um outro igual a esse, Redmi, como é que é? Note 9. Isso é imagem, são dois aparelhos iguais. O que é semelhança? É o meu celular e o seu. São iguais? Não. Mas funcionam para a mesma coisa? Isso é semelhança. Não são idênticos, não possuem a mesma imagem, mas são semelhantes, possuem a mesma função. Apesar que hoje não tanto, né? Porque celular funciona para quê? Para que o celular foi criado? Fazer ligação, né? Que é a coisa que a gente menos faz. Hoje a gente usa celular para tudo, para luz, né? Lanterna, calculadora, mesmo para ligação. Mas a função primária de um celular é ligação. Então, todo celular que liga, seja smartphone, seja aqueles tijolinho pequenininho que só abre assim, já viu daqueles? Todos esses são semelhantes, porque foram criados para fazer ligação. Então, imagem é igual, semelhança é função. Qual é a função de Deus? Governar. Deus é o líder máximo do universo, a autoridade máxima do universo. E o homem foi criado para ser semelhante a Deus. Como? Diga comigo, governando a terra. Entenda o seguinte: você não foi criado apenas para ser um adorador que fica cantando músicas. Você foi projetado para governar. Eu sei que a gente gosta de cantar, né? Eu existo para adorar, só para adorar eu vivo. Não, você não é anjo. Anjo vive para isso, porque a adoração aqui é serviço. Anjo foi criado único e exclusivamente para servir a Deus. Você não foi criado para isso. Você foi criado também para adorar. Amém? Mas a sua função primária é governar. Adoração faz parte da sua identidade, mas o governo faz parte da sua função. O seu propósito de vida é governar. Amém? Amém? Agora, governar sobre o quê?
tudo. Governar sobre as circunstâncias, governar sobre as emoções, governar sobre as obras do diabo. O diabo não tem poder de mandar na sua vida, é você quem determina o que acontece. Amém? Então, se o diabo está agindo contra você, é porque você está deixando. Mas você vai parar ele nesses dias, em nome de Jesus. Então, quando Deus criou o homem, Deus deu para ele um crachá. Quem já teve um crachazinho desse aqui? Crachá. E o crachá de Adão, representando a humanidade, era o de supervisor. Vamos imaginar, vamos lá para a nossa ilustração, né? Imagine que Deus tem uma empresa. E qual é a empresa de Deus? O reino. O reino é a empresa de Deus. Esses dias, essa semana passada agora, eu fiz um vídeo no Instagram que teve alguém que me perguntou: onde a mensagem da graça se aplica na mensagem do reino? Porque as pessoas ensinam na internet que uma coisa é o evangelho da graça, outra coisa é o evangelho do reino, que são duas coisas diferentes. Mas por que eles falam isso? Porque a mentalidade de reino deles é baseado no Antigo Testamento. Deus estabeleceu Israel para ser um reino. A mentalidade deles é o Sermão do Monte e o livro de Mateus, onde Mateus ilustra Jesus como o rei. Por isso, em todo o livro de Mateus, a mensagem, a linguagem é de reino. Então, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, Jesus começa dizendo: o reino de Deus é. Então, ali ele vai fazer o sermão do reino. São 3 capítulos falando do reino. Aí depois ele vai falar as parábolas do reino. Tudo no livro de Mateus. Por quê? Porque o objetivo de Mateus é mostrar o reino, a obra que Deus está fazendo e que Jesus é o agente principal dessa obra. Só que as pessoas param aqui. Eles não olham o reino depois da cruz. E por isso eles não compreendem. Então, para eles, graça é o quê? Salvação. Só isso. Agora que você é salvo, agora você tem que aprender do reino, porque esse é o evangelho. Por exemplo, Mateus disse: e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Aí as pessoas pensam o seguinte: não, nós não temos que pregar a graça, porque a graça é para salvação. Nós temos que pregar o reino, porque se a gente não pregar o reino, Jesus não volta. Então eles fazem uma diferenciação: o evangelho da graça e o evangelho do reino. Mas lá em Atos, no capítulo algum, que agora me fugiu a memória, Paulo, no seu último sermão, na sua última conversa com a igreja de Éfeso, ele fala o seguinte aos irmãos, ele diz: olha, em todo o tempo eu preguei a vocês o evangelho da graça. E aí, 2 versículos depois, ele diz: e eu passei esse tempo entre vós pregando o evangelho do reino. Então, Paulo associa o evangelho da graça com o evangelho. Então, segundo Paulo, não é 2 evangelhos, é um evangelho. E no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 17, que é o nosso versículo de meditação para hoje, Paulo diz: os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça, estes reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Então, como que eu faço para entrar no reino? Eu preciso receber a graça. Sem graça e justiça não há reino. Então, o reino de Deus não é um patamar elevado. O reino de Deus é o resultado de quem vive na graça. Quem vive na graça hoje nem precisa se preocupar com o reino, porque você vai reinar em vida. Amém? E se você está reinando em vida hoje, você vai reinar com Cristo por 1000 anos. E você vai ser arrebatado. E está chegando a hora. Aleluia! Amém? Está chegando a hora.
Porque isso faz parte da nossa identidade. Deus trouxe a nós o reino. Então, Deus tem a empresa dele, a empresa do reino. E ele te colocou como um supervisor dentro desse reino. Então, a empresa é dele, mas a gerência é sua. Deus é o dono da empresa, mas o ser humano foi estabelecido como gerente dessa empresa. Amém? E o salmista ele faz essa afirmação clara para nós em Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor. E a palavra Senhor aqui é Yahweh, é o nome próprio de Deus. Então, quem manda no céu é Deus, não é você. Amém? E quem está no céu com Deus? Então você não manda em anjo. Tem um monte de doido dizendo que manda em anjo, que dá ordem para anjo. Não. Os céus são os céus do Senhor, de uma pessoa, Yahweh. Quem manda no céu. Agora, céu é só um lugar? Não, é tudo que tem no céu. Então, serafim, querubim e afim, e tudo quanto é afim, quem manda é o Senhor. Mas a terra deu-a aos filhos. Da mesma forma como você não tem autoridade para mandar no céu, a autoridade da terra Deus deu para nós. Então, antes de Deus agir na terra, Ele precisa que você autorize. Isso significa que, ainda que Deus queira te abençoar, se você não se posicionar, Ele não pode. Porque você vive aonde? E quem manda na terra? Está entendendo? Se você não concorda com a restituição, Deus não pode te dar. Por isso que Jesus perguntava sempre: o que queres que eu te faça? O cego precisa do quê? Depende, né? Se o cego não quiser enxergar. O paralítico precisa o quê? Mas Jesus sempre perguntava: o que você quer? Porque quem manda no céu é Deus. Mas quem manda na terra são os homens. Deus não vai fazer nada sem que o homem se posicione para receber. Você está entendendo? Você crê no avivamento? Então você tem que se posicionar. Deus não vai fazer um avivamento sem homens. Não é anjo, são homens. Amém? Então a empresa é de Deus, o reino é de Deus, mas você é o gerente. E a sua agência é a sua vida. Você é o gerente da sua vida. Deus te projetou para isso. Amém? Agora, nós sabemos que o plano deu completamente errado com Adão. Ali, ó. Deus deu a terra para o homem, para os filhos de Adão. Mas Adão não gostou. Adão não gostou de ser promovido. Adão não gostou de gerente, não gostou de mandar nas coisas. Ele resolveu ser o faxineiro do negócio. E aí o que acontece? O diabo entrou na história. O diabo entrou na história para quê? Diga comigo, roubar. Sabe, às vezes a gente acha que o diabo tem poder de impedir o plano de Deus. O diabo não tem poder para isso. Como eu falei anteriormente, quando Deus libera uma palavra, para ele já aconteceu. Ainda que no tempo humano, no Cronos, ainda não se manifestou, já aconteceu. Então, por exemplo, Isaías profetiza no capítulo 53, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Ele fala no passado. Só que ele vive antes ou depois de Jesus? Isaías viveu antes ou depois de Jesus? Antes. Antes de Jesus, Jesus já tinha morrido? Olha que coisa. Mas quando Isaías vai profetizar sobre o que vai acontecer no futuro, ele não profetiza sobre nós seremos sarados. Ele disse, nós fomos no passado. Por quê? Porque ele não está dizendo na perspectiva humana. Ele está dizendo na perspectiva de Deus. Ainda que na terra Jesus ainda não veio e não morreu, para Deus já aconteceu. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 13, o texto diz que o Cordeiro de Deus foi morto na fundação do mundo.
Então, enquanto Jesus vai morrer lá 4.000 anos depois da criação, para Deus já havia acontecido 4.000 anos antes. Porque quando Deus fala, não é que vai acontecer, já aconteceu. Amém? E o diabo, irmão, ele não tem poder sobre o futuro. Quer saber se uma profecia é de Deus? Pergunte sobre o futuro. Profetas que só falam do seu passado, quem você era, o que você fez, seu pecado passado, é tudo espírito de manipulação. Profecia de Deus mesmo fala do seu futuro. E tem uma coisa que o diabo não sabe, é seu futuro. Agora, o diabo fala do seu passado. Fala ou não fala? Então, ele não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Preste atenção nisso aqui. O diabo não tem poder para impedir Deus. Mas ele tem um poder perigoso. O poder de te distrair. O diabo não pode impedir Deus de operar na sua vida, mas ele pode e ele age para te distrair da promessa. E é aqui que está o problema. Quando você está na presença do Senhor, quando você está num ambiente como esse, e você se distrai, não é natural. É o diabo tentando impedir você de se apropriar da promessa. Você está entendendo? E foi isso que ele fez no jardim. Deus criou o homem para ser tudo isso que nós falamos. Mas o diabo entrou na história. E às vezes a gente acha, o diabo atrapalhou Deus. Não, o diabo atrapalhou o homem. O propósito de Deus vai se cumprir de qualquer jeito. Amém? Mas o homem Adão foi distraído. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, mas não vai dar tempo. Mas uma outra hora nós falamos sobre isso. Quando Adão pecou, ele foi desconectado. Ele perdeu o crachá de supervisor e se escondeu com medo. O problema de Adão não foi o pecado. O problema de Adão foi a sua distração. Quando nós lemos o texto lá em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o homem estava com a mulher quando ela comeu do fruto. Eu sei que a mulher, ela é injustiçada, as pessoas dizem que a mulher fez o homem cair e enganou o homem. Mentira! Adão viu tudo acontecer. E ele permitiu. Por quê? Porque de alguma forma o diabo tirou a atenção dele. Ele estava vendo, mas não estava vendo. O diabo fez alguma coisa. Então, quando Adão se distrai, ele cai. Agora, entenda o seguinte. O primeiro sentimento que ele tem ao cair do pecado é o quê? Medo. Deus não tem problema com a sua incredulidade. Porque ainda que você tenha dúvidas, vamos recapitular essa frase. Não é incredulidade, é dúvida. Que incredulidade é você não crer. Dúvida é você não saber como. São duas coisas diferentes. Deus não tem problema com as suas dúvidas. Deus tem problema com o seu medo. Porque a porta para a incredulidade é o medo. As pessoas não duvidam de Deus ou não acreditam e deixam de acreditar em Deus porque não têm provas. Tem um monte de prova. A questão é que elas têm medo de quem? De Deus. Porque quando Adão se esconde, ele está com medo de Deus. Olha a tática eterna do diabo. Como que o diabo faz para te impedir de receber a bênção de Deus? Colocando medo. Quando você ouve falar do jejum e você pensa, de novo, será que vai acontecer? E se não acontecer? Parece ser incredulidade, mas a porta para essa incredulidade é o medo de não acontecer. Então, quando a gente tem medo das coisas não acontecer, o nosso medo é de quem? De Deus não fazer. Adão fugiu com medo de Deus. Quando você abre espaço para o medo na sua vida, você abre espaço para a frustração e você abre mão
do governo de Deus na sua vida. As pessoas falam assim, o pecado nos impede de receber a bênção de Deus. Não. Se você olha para os evangelhos, Jesus não deu nenhum milagre para os fariseus. Não tem nenhum. Mas os pecadores que chegaram até Jesus, todos receberam milagres. Então não é o pecado que me impede de ser abençoado. O que me impede de ser abençoado é... Qual era o medo dos fariseus? O povo vai seguir esse cara. E se eles seguirem esse Jesus, nós vamos perder o poder. Então eles não eram incrédulos, porque se eles confrontavam Jesus nas Escrituras, é porque eles criam que Jesus conhecia as Escrituras. Então eles não mataram Jesus por incredulidade, eles mataram Jesus por medo. O seu pecado não impede de você ser abençoado, você já é abençoado. Amém? Mas o medo te distrai. Vira para o seu irmão e fala para ele, cuidado com o medo, irmão. Mas vamos falar um pouquinho sobre o pecado de Adão. Porque é importante a gente entender. O que é o pecado? Nós aprendemos, por meio da religião, que pecado é quebrar o mandamento. É descumprir uma regra. Só que pecado na sua raiz, a palavra pecado, hamartia, ela tem um significado muito mais simples. O que é pecado? Fala comigo, errar o alvo. Isso é pecado. Pecado não é deixar de cumprir um dos mandamentos da lei. Pecado é errar o alvo. Agora, o que é o alvo? O propósito de Deus na sua vida. Quando você deixa de viver o propósito de Deus para a sua vida, você está pecando. Então, preste atenção. Pecado para Deus é quando o homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança deixa de viver a imagem e a semelhança de Deus. Então, o que é pecado? Pecado é quando você não vive o propósito de Deus na sua vida. Amém? O pecado de Adão não foi comer uma fruta, foi abrir mão da identidade e posição. Então, quando você diz que você é doente, você está em pecado. Porque a Bíblia diz que você é sarado. Quando você diz que você é pobre, o que você está fazendo? Você está em pecado, porque você está negando a sua identidade. Quando você diz que existe maldição na sua vida, você está em pecado, porque você está abrindo mão da sua posição. Deus te colocou acima de todo poder e principado maligno. Amém? Então, pecado não é o que eu faço, é o que eu creio. Se eu creio errado, eu saio da rota, eu erro o alvo e eu vou viver uma vida fora da minha identidade e do meu propósito, da minha posição em Cristo. Está entendendo ou não? Por isso que, nesse tempo, o que nós precisamos para viver a restauração e a restituição do Senhor na nossa vida é mudarmos a nossa mentalidade e entendermos quem nós somos e o que nós temos direito. Amém? Romanos 5,12, Paulo diz o seguinte: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Deus criou o homem para pecar? Não. Deus criou o ser humano pecador? Não. Isso significa que, preste atenção que isso aqui é a base para você entender. Se Deus não criou o homem para pecar e nem criou o homem pecador, quando o homem peca,
Ele continua sendo o ser humano original que Deus criou? Não. Então, Deus criou o homem à sua imagem e à sua... Há pecado em Deus? Não. Então, quando Adão peca, ele está saindo, como eu acabei de fazer, ele está saindo da identidade de Deus. Então, agora, a identidade de imagem e semelhança não pertence a ele mais, porque ele pecou. E Deus não projetou o pecado. Quem é o pai do pecado? O diabo. O diabo é quem pecou lá na eternidade. Então, quando ele instiga o homem a pecar, o diabo, na verdade, está transferindo a identidade dele para o homem. Agora, preste atenção que isso aqui é muito importante. Foi o diabo que fez o homem pecar? Não. O diabo incentivou, mas não tomou a decisão. O diabo, irmão, ele abre tentação para você, mas ele não peca por você. Isso significa que, pastor, eu pequei porque a carne é fraca. Não, você pecou porque você quis. Essa ideia de que, quando eu vi eu já tinha feito. Mentira. Pecamos porque gostamos do estado momentâneo do pecado. E ponto. Amém? E graças a Deus que Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, preste atenção nisso aqui. O ser humano não é pecador porque peca. Ele peca porque é um pecador por natureza. Eu sei que você já sabe disso, mas talvez quem está assistindo pela primeira vez não sabe. A religião diz que os atos pecaminosos produzem um pecador, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a natureza pecaminosa é que produz um pecador. Quando Adão pecou, ele continuou sendo imagem e semelhança de Deus? Não. Então, quando ele peca, ele cria uma nova raça de seres humanos. Qual é a raça? Pecadores. Deus criou os pecadores? Quem criou os pecadores? Adão. Então, o mundo diz, né? Os coaches gostam de dizer isso. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Mentira. O mundo é imagem e semelhança do Adão pecador. Para eu ser imagem e semelhança de Deus, o pecado tem que sair da minha vida. Se o pecado habita em mim, eu não sou imagem de Deus, porque imagem é reflexo. Se eu sou pecador e eu digo que eu sou imagem de Deus, o meu pecado reflete quem Deus é. Deus tem pecado? Então, se eu sou pecador, eu não posso ser imagem de Deus. Amém? Vamos para a ilustração. Você quer ver o mundo ficar doido? É você falar com um trem desse, é pecador. O mundo, o cosmo, a NASA, todo mundo fica doido. Mas a Bíblia diz, todos pecaram. Pastor, mas é tão bonitinho. Mas esse negocinho bonitinho, se você não fizer o que ele quer na hora, o que ele faz? E quem ensinou isso para ele? A natureza dele. E se ele descobrir, se ele chorar, você dá o que ele quer, aí você instalou o código na vida dele. Chora. Chora mais um pouco. Chora que ela vai te dar o que você quer. O que é isso? Manipulação. E manipulação é pecado. E como que um trem desse aprendeu a manipular? Natureza pecaminosa. Por isso que esse ser tão bonitinho precisa ser consagrado a Deus. Por isso que os pais de um serzinho desse têm que ter aliança com Deus. Porque se o pai não tiver aliança com Deus, esse negocinho vai sofrer. Por culpa dos pais, não por culpa dele. Você está entendendo? Então, entenda que se esse ser não tiver um pai que tem aliança com Deus, uma mãe que tem aliança com Deus, ele está debaixo do domínio do pecado.
E por causa desse domínio, ele vai para o inferno. Pastor, está repreendido. Tá não. Por isso, filho é coisa séria. Amém? Então, o que faz uma criança fazer birra, o que faz uma criança fazer uma coisa quando você manda ele não fazer, pecado. Mas não o ato, a natureza. Amém? Adão contaminou a genética humana. Ele não foi criado pecador, mas depois da queda, ele só pôde gerar filhos à sua imagem. Todos, a começar de Caim, o primeiro filho de Adão, todos nasceram pecadores. Todos. Todos. E alguém nasce grande? Se todos nasceram pecador, quando chega assim aos 18 anos que começa a ser pecador? Não, a partir do momento que nasceu é pecador. E tem que levar esse pecadorzinho para a igreja. Amém? Né, irmã? Tem que cuidar desse pecadorzinho. Por quê? Porque só isso que Adão sabe produzir. Pecadores, porque ele pecou. Amém? E aí eu estava vendo tudo isso aqui é o resumo de algo que eu estava estudando. Aí eu cheguei a uma conclusão, falei, meu Deus, nós fomos roubados. Nós fomos roubados. Por quê? Adão pecou e tirou de nós o direito de viver a vida que Deus... Nós nunca vamos saber o que é viver sem pecado. Nunca. Adão nos tirou esse direito. Todo ser humano já nasce pecador, ele não tem a escolha. Não, eu quero pecar. Não, você nasceu, você é pecador por causa de Adão. Adão sabe o que é viver antes do pecado e depois do pecado, nós não sabe. Adão chamava os bichos para dar nome para ele. Nós não sabe o que é isso, nós tem medo. Por quê? Porque os bichos viam em Adão autoridade. Ele era Deus na terra. Hoje, quem é você na terra, perto de um leão? Você não é nada. Por causa do pecado. Nós somos roubados. Adão sabe o que é ter ouro sem precisar. Nós precisamos sem ter. Por quê? Nós fomos roubados. Você não sabe o que é Deus preparar um jardim para você plantar com as unhas pretas de Deus. Olha Deus com a mão preta de terra. Você não sabe o que é isso. E Deus colocar você dentro desse jardim e tem todos os frutos do mundo, tudo no lugar para você pegar e comer. Você não sabe. Porque nós somos roubados. Aí eu pensando nisso, aí eu entendi. Por que Deus quer nos restituir? A restituição e a restauração de Deus não é porque Ele quer fazer algo bonitinho. É porque nós somos roubados e Ele quer nos trazer de volta aquilo que o diabo roubou de nós. Amém? Então nós somos roubados. Por exemplo, você sabe o que é ficar 1 ano sem doença nenhuma? Ah, pastor, eu sei, eu nunca fiquei doente. Gripe é doença. Dor de cabeça é doença. Nós não sabemos o que é isso. Viver sem, pelo menos 1 mês, sem sentir nada. Porque Adão roubou. Ele trabalhava o dia inteiro e não ficava cansado. Você trabalha 2 horas, já está Já está que hora que é para ir embora mesmo? Você acabou de chegar, mas já quero ir embora. Já quero ir embora desde a hora que eu cheguei. Porque nós fomos roubados. E o que você pode fazer para se defender disso? Nada. Tem opção você chegar para o pecado, a natureza pecaminosa, e falar assim, eu não quero você, eu te rejeito agora. Tem como? Não. Por mais que o mundo prega isso, né, o desenvolvimento pessoal prega isso. Não, você decide pecar ou não. Não. Se você é filho de Adão, você é pecador, porque você está preso. Assim como a humanidade já nasce pecadora, você está preso. Adão prendeu suas mãos. Você não consegue pegar a bênção mais. Você não consegue ter saúde. Você não consegue ter prosperidade. Porque você está preso. Mas nós vamos quebrar essas algemas em nome de Jesus. Vamos começar o jejum da quebra de maldição. Vai você sozinho, eu não vou não.
Então, estudando isso, eu entendi que nós estamos algemados, nós fomos algemados e a nossa herança foi perdida. E a gente não pode fazer nada para mudar isso. Mas graças a Deus que Deus é bom. Porque olha só que coisa interessante. Então Deus determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Outro dia eu explico sobre isso. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da sua. Aí, vamos ler mais um. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Olha que coisa, né? O diabo achou que tinha pegado Deus de surpresa, mas foi ele quem foi surpreendido. Ele está lá tentando, o homem, vai, peca. O homem pecou, aí o diabo, agora acabou, agora o plano de Deus acabou. De repente Deus chega e pergunta: Adão, o que aconteceu? Adão, foi a mulher, ô mulher, o que aconteceu? A mulher foi a serpente. Aí Deus vira para a serpente e já fala assim: o negócio é o seguinte, filha. A serpente, calma, como assim? O senhor já sabia de tudo? O diabo achou, agora eu acabei com o plano de Deus. Deus falou: você não acabou com nada, o negócio é o seguinte: você é maldito. Deus não amaldiçoou nem o homem nem a mulher, mas já foi direto: você é maldito, Satanás. E aí, tem um texto que fala aqui, ó: rastejarás sobre o teu próprio ventre. Aí, nós somos lúdicos, né? Então quer dizer que a serpente andava. Não, isso aqui é um hebraísmo. O que é um hebraísmo? Ditado popular judeu. Você não é judeu, por isso que você não sabe. Então, rastejar sobre o próprio ventre. Já viu alguém rastejando no chão? Sim? É bonito? Não. E comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. Pó é o pecado, pastor. Satanás come o pecado. Por isso que ele saiu da serpente e virou dragão. É a nossa cabeça doida, criando ilustrações. Mas isso aqui é um hebraísmo. Você só entende isso no contexto hebraico. O que Deus está dizendo? Você vai viver humilhado a sua vida inteira. Porque, irmão, o diabo estava de boa. Deus expulsou ele do céu, do reino, criou o inferno para ele e os anjos dele, era para eles ficar lá em paz. Aí o diabo inventou de enturmar com o homem para derrubar o homem. Deus falou: agora você arrumou para sua cabeça. Que você estava de boa. O homem ia viver a vida dele e você ia ficar amarrado para a vida inteira. Aí você quis entrar na história. Então o negócio é o seguinte: a partir de agora o homem vai te humilhar. Então é isso que Deus está dizendo. Esse rastejar e comer pó é humilhação. Por isso que quando você vai para a lei, quando alguém morria ou passava por uma grande crise, pegava cinza e terra e jogava na cabeça, como sinal de humilhação. Mas aqui Deus está dizendo: ninguém vai jogar na sua cabeça, você vai comer. A humilhação vai entrar dentro de você, assim, ó, você vai viver a sua vida amarguradamente. O diabo deve ter raiva do dia que ele entrou na vida do homem. Mas por que eu não fiquei no inferno queimando? Então agora, o papel do diabo é de viver um falso governo. Ele governa o mundo desde esse momento, mas é um governo debaixo de humilhação. Por quê? Porque um bando de pé rapado pode chegar para ele e mandar ele embora e ele tem que sair. Humilhação, irmão. Porque se ele quisesse, ele te matava num sopro. Mas ele não pode, porque ele vai rastejar sobre a barriga dele e ele vai comer pó a vida inteira, ele vai viver humilhado. E no final ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Amém? Por quê? Porque Deus é Deus de restituição. O diabo roubou a autoridade, mas Deus vai devolver a autoridade, vai provar para o diabo: nós é que governamos. Ô irmão, não sei como é que vai ser, se vai fazer todo mundo filinha e vai todo mundo pisando uma vez por outra na cabeça. Não sei como vai ser, mas vai acontecer. Porque Deus é Deus de restituição.
Amém? Então, o diabo achou que Deus ia ser pego de surpresa, mas Deus já sabia de tudo. E Deus já disse para o diabo, o negócio é o seguinte, já está tudo certo, tem um filho que vai vir aí, e ele vai pisar na sua cabeça. Aí o diabo ficou, nossa senhora, que vão inventar lá na frente. Aí o diabo ficou doido, quem é esse menino? Aí existe um texto em Gênesis 4, onde a Bíblia diz que Eva e Adão não conseguiam ter filhos homens, só tinham filhas mulheres. E aí a Bíblia diz que Eva invoca o Senhor e o Senhor ajuda ela a ter um filho. Já leu isso? Isso significa que o diabo estava impedindo ela de ter um filho homem. Porque a promessa era que o filho dela ia pisar na cabeça dele. Então ele fechou o ventre dela para que ela não tivesse filho homem. Aí Deus entra na história e gera Caim. Aí o diabo falou, é você, né, que você vai pisar na minha cabeça, eu te mato antes. Aí foi lá, entrou na cabeça de Caim e falou, você vai ser mal, você vai ser mal. Aí Deus falou, vamos pôr outro, para deixar o diabo doido. Aí teve outro filho homem, ele falou, quem é agora, meu pai? Vamos matar os dois, vem Caim, mata esse aqui. Aí foi lá e matou. Aí Deus vai lá e dá 7. Aí nasce outro filho de Adão. E o diabo, meu Deus, será que é esse? E agora? Aí a 7 tem um monte de filho, homem. Ele fala, meu Deus, olha o tanto. E por milênios o diabo está caçando. Quem é o menino? Quem é o menino? Aí Deus envia Moisés para o Egito. A promessa para libertar o povo. Aí o diabo fala, é esse aqui, vamos matar. Aí manda matar os meninos tudo, e Deus fala, não, vou esconder o menino, vou jogar lá no ninho das cobras. Foi lá para dentro da casa do faraó, e o diabo não viu, porque o diabo, quando Deus quer, o diabo cega. Deus cega o diabo. Moisés está dentro da casa do faraó, e o diabo não está enxergando o menino. Jesus está lá, nasceu, e o diabo não sabe quem é. Porque o diabo não sabia que Jesus era o Messias até o batismo dele. O diabo ficou 30 anos vendo Jesus andando e não sabia que era ele. Esse menininho bonitinho, né? Olha, ele faz umas coisas tão boas. Será, rapaz? Não é possível. Mãe do adolescente? Não. Não, lá, deixa esse menino quieto. Aí um dia está Jesus lá no Rio Jordão. Aí o céu abre, aí o diabo. Ah, não acredito, era ele. Por quê? O diabo não sabia. Por milênios o diabo está ali na cabeça. O menino vai vir, o menino vai vir. Quem é o menino? Quem é o menino? Aí um dia Deus fala assim, Isaías, vamos atormentar o diabo? Vamos. Fala, Isaías, fala. Um filho nos nasceu. Cadê? Calma, daqui 2000 anos. Nossa. E o diabo com isso na cabeça. O menino vai vir, o menino vai vir. E quando o menino veio, o diabo não sabia quem era. Por quê? Porque o diabo não tem poder de impedir os planos de Deus. Amém? Isso significa que a restauração não é um plano B. Ah, o diabo estragou sua vida, agora Deus vai consertar. Não. Deus só permitiu que o diabo atacasse você para que você tivesse o direito de receber a restituição. Amém? É Deus retomando o que é nosso por direito. O diabo nos ataca, mas a promessa de Deus é, ele vem por um caminho, mas por 7 ele foge. E é interessante, eu vou pregar para você outro dia sobre isso, que existe uma lei de restituição lá nos mandamentos de Moisés. E a lei é o seguinte, se alguém te roubar um boi, ele tem que te devolver 5 bois. É boa essa lei ou não é? Imagina, você tem lá um boi velho, doente. Fala, ô mulher, como é que nós vamos sobreviver agora? Aí vem um ladrão desavisado e leva. Aí você chega em casa, ei mulher, roubaram. Eita glória. Roubaram o boi velho. Agora vai ter que me dar 5 boi novos. Isso é o quê? Restituição. Olha que benção. E é um mandamento. Deus está mostrando, deixa o diabo levar. Deixa. Porque ele vai levar um velho, mas vai ter que trazer 5 novos. Amém? Deus é Deus de restituição. Você crê nisso ou não? Romanos 3:23, para a gente encerrar.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram porque escolheram pecar? Não. Todos pecaram porque fomos roubados. Amém? Então, entenda que a restauração começa com a consciência de que você foi roubado. Mas o seu Deus é o restituidor. Então, quando você for orar pela sua saúde, não ore como alguém que está pedindo uma migalha. Ore por alguém que foi roubado e precisa ser restituído. Senhor, eu fui sarado pelas pisaduras de Jesus e o diabo está roubando a minha saúde. Eu não aceito. Ponto. É um direito seu ser restituído. Amém? Está sendo atacado nas suas finanças, não ore pedindo, Senhor, pelo amor de Deus, me prospere. Não, Senhor, eu sou próspero, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, por amor de mim, para que pela sua pobreza eu fosse enriquecido. E o diabo está roubando a minha prosperidade, me restitui. E se ele roubou R$100, ele vai ter que devolver 500. Mas ele não roubou só 100, ele roubou um monte. Então Deus vai restituir um monte. Porque é uma outra coisa, não é o diabo que tem que restituir, porque tudo que vem da mão dele não presta. Quem vai te restituir é Deus. O diabo roubou. Vou falar sobre isso semana que vem, domingo que vem. O diabo roubou, mas Deus vai restituir. Mas tenha a consciência disso. Tenha consciência. Você foi roubado, mas Deus quer te restituir. Amém? E tudo isso pela graça. Restituição e restauração não é porque você e eu merecemos, mas pela graça de Deus. Amém? Fica de pé. Você vai continuar com o crachá ou com a algema? Assuma a sua identidade e a sua posição em Cristo. A nossa postura nesse jejum, a partir de agora, é de alguém que entendeu, peraí, eu fui roubado. Agora Deus vai me trazer de volta o que é meu. Tinha uma música antiga que falava, né? Eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Não precisa ir no inferno pegar nada não. O que o diabo pegou, deixa com ele lá. Deus vai nos mandar restituir em dobro na nossa vida. Amém? Nós não tem que ir para o inferno para tomar de volta o que o diabo roubou. Nós tem que ir para a cruz e pegar o que Jesus já resgatou para nós. Amém? E é isso que nós vamos fazer nesses 21 dias. O jejum não é para Deus, para convencer Deus e te abençoar, mas é para você se apropriar do que Jesus já garantiu para você. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, nós vamos fazer essa declaração juntos. Diga comigo, Pai, eu reconheço que eu fui roubado. Eu nasci em uma linhagem de derrota, algemado por uma natureza que eu não escolhi. Mas eu creio na tua palavra profética. Eu renuncio à identidade de escravo. Eu declaro que a serpente já teve a cabeça esmagada na cruz. Eu entro nesses 21 dias para tomar o que me foi roubado. Eu recebo a restauração, a restituição na minha saúde, na minha mente, nas minhas finanças e no meu relacionamento contigo. Eu volto para a minha posição e eu assumo o governo em nome de Jesus. Pai, nós concordamos em unidade com essa declaração nessa manhã. A restituição e a restauração não é o plano B, é o plano original do Senhor. E nós nos apropriamos disso, Pai. Que nesses 21 dias, a tua mão poderosa
possa agir em nosso favor. E que nós possamos ver muito mais do que podemos pedir, pensar, imaginar, se manifestando sobre a nossa vida, Pai. Eu declaro restauração, restituição sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Você recebe disso? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias.